Olá galera, tudo bem? Vamos lá? Uma aulinha de banco de dados. Nós vamos rever agora a parte de banco de dados relacional, né? Os relacionamentos entre o banco de dados. E vamos ver a parte conceitual. E hoje vou mostrar para vocês também um software que permite gerar esse modelo, né? Que a gente chama também de MER, Modelo Entidade Relacionamento. Então vamos rápido relembrar algumas coisas. Nós vimos que um banco de dados, dentro do banco de dados nós podemos ter o quê? As entidades, não é isso? O que são as entidades? Vamos ver aqui, ó. As entidades também são conhecidas como pessoas, como empresas, tudo que são reconhecidos como um conjunto de informações, a gente pode reconhecer como entidades. Por exemplo, dentro de um colégio, nós temos as entidades aluno, professor, disciplina. Dentro de uma entidade locadora, nós temos os filmes a serem alugados, o cliente, o funcionário. Então, tudo isso nós chamamos de entidades. Então, são elementos abstratos ou concretos, os quais é necessário guardar a informação, como pessoas, organizações, objetos e etc. Então, isso são as entidades. Tá? Isso tudo para a gente começar a montar a estrutura organizacional do banco de dados. Dentro da entidade, nós temos o quê? Os atributos. O que são os atributos? Os atributos são os campos da nossa entidade ou da nossa tabela. Quem são os atributos? O nome, o endereço, o telefone, isso são atributos, ok? Ou campo. E depois que a tabela está pronta, depois que a entidade está pronta, dentro dos atributos que a gente está cadastrando, a gente está criando a estrutura da tabela. É o esqueleto, a estrutura onde vai organizar os dados, a estrutura organizacional. Então, para isso, dentro das entidades, depois que estiver pronto, você vai cadastrar os dados. Esses dados que nós chamamos de tupla ou registro, ok? Mas isso a gente vai ver mais à frente. A gente vai se preocupar só com esses dados cadastrados mais à frente. A gente tem que se preocupar com as entidades, no modelo conceitual chamado de entidade, no modelo conceitual os atributos, que são a estrutura organizacional dentro da entidade. Com os registros, com as tuplas, a gente não vai se preocupar no momento, tá ok? Os atributos, como a gente já falou também, existe um atributo chamado chave primária, um atributo principal. Que atributo é esse? É um atributo, como o nome já diz, é o atributo principal, o atributo chave, que por ele é possível reconhecer todos os dados da tabela, todas as informações da tabela. Por exemplo, na entidade aluno, um atributo-chave legal é matrícula. Por quê? Não existe dois alunos com a mesma matrícula. Porque não pode ter dois alunos com matrículas iguais. Na entidade professor, poderia ser o quê? CPF. Por quê? Que não pode ter dois professores com o mesmo CPF. Não pode ter CPF inválido. Então, o que acontece? São atributos chaves, são aqueles que identificam todo o campo, que não pode se repetir, não pode ficar em branco, ok? Então, esse a gente chama de atributo-chave. Em um colégio, por exemplo, um aluno, pela matrícula, a gente consegue, por exemplo, num sistema, a gente digita a matrícula e fica sabendo toda a informação daquele aluno. Por isso que ele é um atributo-chave, ok? Também conhecido como chave primária. Ótimo. Isso foram dados que nós aprendemos na aula. Então, o que é uma entidade no modelo conceitual, que é a mesma coisa que tabela, o que são os atributos e que são a mesma coisa que os campos e os atributos-chave. Aí o que acontece? As entidades podem se relacionar, pode haver um relacionamento entre as entidades. Esse relacionamento entre entidades é de importância. Para a gente demonstrar isso no modelo conceitual, nós criamos um gráfico. Esse gráfico é chamado de MER, Modelo Entidade e Relacionamento, ou relacionamento entre entidades. Onde, por exemplo, nesse gráfico, o retângulo representa a entidade. Esse aqui, o losango, representa o relacionamento, que a gente sempre bota um campo-chave aqui dentro. Uma bolinha a gente chama de atributo. E uma bolinha preenchida, não é oval, senão ela é uma bolinha, né? Uma bolinha preenchida a gente reconhece como atributo-chave. Ok? Isso é importante. Tá legal? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil de ilustrar, eu tenho aqui um software chamado BR Modelo.
BR modelo. Vou usar aqui o 3.0, que é o último que está em uso. Eu digitei Google, né, no Google BR modelo, entrei aqui no Source e baixei o arquivo. Ele não precisa instalar. Basta ir lá no diretório fonte deles, diretório executável, e executar o executável deles. Está aqui, eu baixei aqui, ó, vou mostrar para vocês. O meu está aqui, ó, documentos. Estão vendo aqui, eu baixei aqui em documentos, BR modelo. Aí ele tem aqui essa pasta fontes. Dentro da pasta fontes tem um executável, exe. É só executar esse arquivo aqui, ó, BR modelo. Ele não precisa ser instalado, ele é executável. Então, de novo, eu baixei ele. Ele está aqui em BR modelo, está aqui. Eu coloquei aqui na pasta fontes, botei aqui em executável, BR modelo. Basta executar ele, ok? Eu já criei um atalhozinho aqui no meu Windows. Ele já está aqui, ó. Pronto, criei um atalho, clico nele, ele já vai executar. Então, esse aqui é o software de modelagem de dados, que vai permitir a gente criar um modelo, no momento agora, conceitual, que a gente cria o diagrama com as entidades, com os atributos, com o relacionamento, até a cardinalidade, que eu vou lembrar vocês aqui agora, que são os tipos de relacionamento. Então, rapidinho, para eu encerrar esse vídeo, a gente começar outro, para não fazer vídeos grandes. Então, o BR modelo, aqui estão as ferramentas dele. São todas as ferramentas que a gente pode usar. E aqui do lado, os atributos da ferramenta. Então, por exemplo, antes da gente começar, eu vou ver aqui para vocês, ó, arquivo, novo modelo. Nós podemos trabalhar com o modelo conceitual, que é o modelo que nós estamos vendo agora, e mais à frente o modelo lógico, que é um pouquinho diferente do conceitual. Então nós vamos trabalhar com o modelo, por enquanto, conceitual, que é o que nós estamos vendo aqui, que é o modelo conceitual. Ok? Então, dentro desse modelo conceitual, nós temos aqui as ferramentas. Como eu falei aqui, os atributos no BR modelo. Aqui, onde está escrito entidade, eu posso definir as entidades, o relacionamento entre entidades e entidades associativas. A entidade associativa se cria sempre que eu tiver o tipo de relacionamento N para M. Então, o relacionamento N para M, a gente já cria associativo. Mas isso a gente vai ver mais à frente um pouquinho, ok? Aqui, isso aqui também a gente vai ver mais à frente. Aqui são os atributos, que nós definimos os atributos. Atributo normal, atributo identificador, que é o atributo chave, multivalorado, composto e opcional. O que nós vamos ver por enquanto? O atributo normal e um atributo identificador. E aqui é o objeto que permite ligar dois objetos. Então, por exemplo, vamos começar aqui a inserir uma entidade. Toda vez que eu insiro uma entidade, o cursor muda, fica assim em forma de quadradinho, e eu preciso escrever lá dentro. Aonde que eu escrevo lá dentro? Seleciono o objeto, vou aqui nos atributos, dentro do atributos dele, das propriedades dele, tem aqui, ó, nome. Então vou colocar aqui, por exemplo, aluno. Olha lá, dou Enter, ele já fixou. Ótimo. Ok? Aí aqui eu posso botar também uma relação, que é o relacionamento entre eles. Mesma coisa, se eu quiser escrever aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó, participa, frequenta. Vou botar a palavra frequenta, lembrando que aqui tem que ser um verbo. Frequenta, faz parte, frequenta. Vou colocar aqui outra entidade. Vou colocar aqui entidade disciplina. Então, é como se eu estivesse fazendo um banco de dados de colégio. E estou fazendo a relação entre o aluno e disciplina. Não é isso? Que um aluno pode assistir várias disciplinas, né? E aquela disciplina ali pode ser assistida vários alunos. É um tipo daquele relacionamento N para M, que depois vai gerar associativo, que eu vou explicar para vocês. Então eu comecei a montar. Como é que eu faço a ligação entre eles? É simples. Aqui, ó. Ligação entre os objetos. Quando eu clico aqui, em ligação dos objetos, espera aí, o que deu? Eu clico aqui, ele tem que fazer para mim a relação entre eles. Ok? Ele marcou aqui, não está deixando mais desmarcar. Tá? Então, quando eu clico aqui, eu tenho que selecionar o objeto, clicar aqui, ele vai permitir eu fazer a relação, fazer a ligação entre mais de um objeto. Ele deu um bugzinho aqui no botão do ligar objetos, ele não quer desmarcar.
tem problema. Vamos fazer o seguinte, um novo modelo, vamos ver se ele vai desmarcar. Então, vou fechar o BR modelo e vou... Aí, abriu, liberou. Pronto. Vamos fazer novamente. Entidade. Vou marcar aqui como aluno. Foi isso que a gente fez? Aluno. Outra entidade. Vou marcar aqui como disciplina, na propriedade do objeto, propriedade nome. Vou botar aqui uma relação entre eles que vou chamar de frequenta, assiste, faz parte, qualquer coisa assim. Frequenta, aí agora sim vou fazer a ligação entre eles. Olha aqui, quando eu seleciono o objeto e clico nele, ele permite eu escolher um objeto, depois o segundo objeto. Pronto, está feita a ligação. E ele já deixa pronto para mim, mais ou menos, aqui a cardinalidade, que é só eu clicar aqui e alterar o tipo de relação que nós temos aqui. Ó. Vocês podem reparar que nem existe a relação N para M. Nesse caso, eu teria que usar associativa, mas mais à frente eu explico isso para vocês. Vamos ver aqui o BR modelo. Vamos fazer a ligação agora daqui da frequência com a disciplina. Pronto. Pronto, foi. Então aqui eu já comecei a criar o meu MER, seu MER do colégio. O que está faltando aqui para ilustrar melhor? Já tem aqui a cardinalidade, que é o tipo de relação entre eles, se é 1 para 1, se é 1 para N, se é N para M. Lembrei que aqui não existe N para M, por quê? Porque essa relação a gente vai usar a entidade associativa, mas isso eu vou explicar mais à frente um pouquinho. Para ficar legal, o que eu faço aqui? Eu venho nos atributos. Ó. Primeiro atributo-chave. Posso jogar ele para cá. Que atributo-chave seria esse? Eu posso botar aqui, ó, matrícula. Pronto. Vou jogar ele mais um pouquinho para cá. Pronto. Depois do atributo-chave, existem atributos normais, por exemplo. Quais são? Ele entrou um chave de novo. Normal. Pronto, aqui, ó, atributo normal, sem ser atributo-chave. Vou botar aqui, ó, nome, turma, turmo, curso, etc. Eu vou incluindo aqui os atributos. A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tá aqui o chave. Eu cliquei no atributo. Pronto. Aí aqui vai ser, por exemplo, o código da disciplina. E assim por diante. Tá? Eu vou criando o meu MER por aqui. Tá bom? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou criar um MER melhor com vocês. Isso aqui é apenas a introdução da criação do modelo entidade de relacionamento usando o BR modelo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e no próximo vídeo eu explico mais. Vou gravar vídeos curtos para eles ficarem mais fáceis de assistir. Beleza, galera? Valeu, abraço!